Atos 11, 19 a 26. Diz assim: Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem firmes, fiéis ao Senhor, de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, o levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, te agradecemos. É um privilégio para nós podermos abrir a Tua palavra e sermos desafiados por ela. Obrigado, Senhor. É um privilégio ter a Tua palavra no nosso idioma, de forma que a gente pode ler e entender. Ajuda-nos a entender corretamente cada trecho que a gente lê, não só aqui, mas em casa, em todo momento. Nos ajuda a termos seriedade ao nos relacionarmos com o Senhor através da Tua palavra, para que sejamos fiéis na compreensão, no uso e na prática do que a Tua palavra nos ensina, Senhor. Eu te agradeço, é um privilégio para nós, isso é um presente que o Senhor nos dá. Muito obrigado, eu peço que o Senhor nos perdoe, porque nós ainda falhamos muito no processo, Senhor, de estudar, primeiro de querer estudar, de correr atrás, de separar tempo para isso, de fazer isso, Deus, e principalmente pôr em prática na nossa vida. Muitas vezes nós adquirimos conhecimento, mas não aplicamos na nossa vida, não tornamos isso prático. Então, por isso, eu quero pedir que o Senhor nos perdoe e nos ajude. Peço a Tua graça, a Tua bondade, Senhor, nos conduzindo aqui e agora e movendo os nossos corações na direção do Senhor. Eu oro assim, eu peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós conversamos um pouco sobre o livro de Lucas, certo? E no livro de Lucas nós conversamos sobre o que Jesus começou a fazer e ensinar, né, na terra, enquanto ele esteve na terra, até que ele morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Quando ele foi subir aos céus, ele disse aos seus discípulos: olha, permaneçam mais um pouco em Jerusalém e aguardem que eu vou dar uma capacidade especial para vocês, uma capacitação especial, quando o Espírito Santo vier sobre vocês. E aí a gente entrou então no livro de Atos, e a gente viu isso, né, há 2 semanas atrás, que isso aconteceu quando o Espírito Santo veio, aquele momento de Pentecostes ali no capítulo 2, e ali, a partir dali, a igreja, efetivamente, começou, né, foi ali. Então, aí depois Pedro prega logo em seguida daquela reunião, daquele pessoal ali, e naquele processo mais de 5.000 pessoas creem no Senhor Jesus e começam a ter as suas vidas transformadas, e a igreja começa a se solidificar ali. E a gente começa a ver, esse é o livro de Atos. E não sei se os irmãos lembram qual era o foco, o centro do livro de Atos. Vocês lembram? O versículo? Isso. Exato. Então, esse era o texto principal e o que percorre, né, todo o livro de Atos. Então, ele começou lá, né, 1:8, Atos 1:8, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. E no livro de Atos ele começa a fazer ele começa a mostrar como isso vai acontecendo. Então nós vimos lá atrás, há 2 semanas atrás, dos capítulos de 1 até 12, como a igreja alcançou Jerusalém e a Judéia e a Samaria, que era os judeus ali, né?
foi o primeiro grupo para o qual o evangelho foi pregado, né? Aqueles judeus, e a primeira igreja, então, era uma igreja praticamente de judeus, compostas de judeus, ok? Então esse foi o primeiro bloco, né? Vocês serão minhas testemunhas, eles foram testemunhas, o evangelho foi pregado ali, tá? O que aconteceu com essa pregação toda? Os judeus, então, começaram a perseguir a igreja. Capítulo 8 de Atos, nós vimos, na verdade, 7, né? Primeiro momento, onde Estevão foi preso. Eles inventaram lá umas histórias sobre Estevão para que ele fosse preso mesmo e, de repente, acabasse com isso. Ele foi preso, ele discursou lá no Sinédrio. Resultado, ele foi apedrejado, né? Pena de morte, ele morreu. Ok? Estevão ali. E aí, no capítulo 8, logo em seguida, a gente viu que a perseguição à igreja em Jerusalém foi tão intensa que todos os seus discípulos, exceto os apóstolos, saíram de Jerusalém. E eles foram para onde? Judéia e Samaria, quer dizer, ao entorno, né? Jerusalém era a cidade aqui, ao redor você tinha Judéia e a Samaria ali ao redor. Então eles saíram dali de Jerusalém porque a perseguição estava muito intensa e foram para as regiões ali vizinhas. Então eles começaram a pregar o evangelho ali e também muitas pessoas crendo. Tanto é que nós vimos que no capítulo 12 teve mais uma perseguição onde quem morreu ali? Tiago, o apóstolo, né? Ele foi morto. Naquela ali, Herodes prendeu ele, viu que isso agradava os judeus. Eles ficavam contentes quando algum cristão era preso e morto. Aí ele matou Tiago. Os judeus gostaram, ele prendeu Pedro também, só que aí Deus libertou Pedro, mandando um anjo lá que abriu as portas da prisão e ele saiu e tudo mais, mas isso alegrava, então foi mais uma segunda perseguição acontecendo ali naquela época, tá bom? Nós estamos falando aqui aproximadamente até o ano 49 depois de Cristo, quer dizer, se Cristo subiu ao céu, se ele morreu e ressuscitou mais ou menos no ano 33, então ano 49, nós estamos falando aí de 16 anos aproximadamente depois, tá? Esse período depois da ascensão de Jesus. Foram 16 anos, Jerusalém, Judéia, Samaria. E agora nós estamos entrando então nos confins da terra. A partir aqui do capítulo 13, na verdade, é que o 11 ele é meio parênteses, porque o 12 ainda é a perseguição em Jerusalém. Mas o 11, ele já mostra uns detalhes, que foi o texto que a gente leu, e a gente vai voltar nele. Agora não, mas daqui a pouco a gente volta nele. O capítulo 11 ele é um parêntese onde ele mostra a igreja dos gentios começando, tá? Porque a partir do capítulo 13, então, o foco vai para gentio, ok? E a gente vai ver o seguinte, no capítulo 13, né, depois de tendo formado essa igreja de Antioquia, ela começou a existir, essa igreja ali crescendo. E Deus diz, olha, separa para mim Barnabé e Paulo, que eles vão sair e pregar o evangelho. E o que acontece? Esses dois homens saem para sua primeira viagem missionária, capítulos 13 e 14. Foram mais ou menos 2 anos de viagem. Onde eles saem lá de Antioquia, tá? Jerusalém está aqui embaixo, Antioquia um pouquinho mais para cima, tá bom? Já saiu do Oriente, já está mais na Ásia Menor aqui em cima. E a partir dali, ele começa então uma série de viagens, passam em várias cidades pregando o Evangelho. Capítulos 13 e 14. Interessantemente, eles geralmente quando entravam numa cidade, aquela cidade tinha uma colônia, né, um grupo de judeus forte. Então eles iam primeiramente na sinagoga, que era onde os judeus se reuniam. Eles iam lá, pregavam lá. Foi isso que aconteceu, primeira viagem missionária. Só que conforme os judeus rejeitavam, eles saíam e iam então pregar para os outros. Os outros não judeus, né? Então essa foi a primeira viagem missionária, eles pregando a pessoas que não eram judeus, que não tinham descendência nenhuma, não tinha nenhuma relacionamento com os judeus, né? Depois desses 2 anos, eles rodam várias cidades, está lá nos capítulos 13 e 14, onde eles voltam a Antioquia, que foi a igreja que enviou eles. Okay? Quando eles estão ali, eles ficam um tempinho ali, e aí a igreja de Jerusalém, no capítulo 15, a gente vê isso aqui, né? É bem interessante. No capítulo 15, quer ver, ó?
No capítulo 15 começa: alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos, falando que se vocês não forem circuncidados conforme os costumes ensinados por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a ficarem indignados. Eles estavam dizendo que se você não fosse circuncidado como os judeus eram, não tinha salvação. Só que não era isso que eles tinham aprendido. Que a salvação estava só em Jesus. Esse era o evangelho, o mesmo evangelho. Né? E aí Paulo e Barnabé ficam indignados e vão até Jerusalém e falam: olha, não é possível. Estão ensinando isso. Está certo isso? E aí eles têm o que a gente chama de Concílio de Jerusalém. Né? A igreja de Jerusalém, os crentes ali se reúnem e têm uma assembleia para discutir esse assunto. Porque isso era novidade para eles. Uma igreja que não tinha nenhuma ligação com os judeus. Porque antes, ainda que você tinha gentios na igreja, mas eram pessoas que tinham alguma ligação com o judaísmo, que conheciam o judaísmo, às vezes eram gentios que tinham se convertido ao judaísmo e praticavam, né? Tinham as práticas dos judeus, apesar de não serem judeus de nascimento, mas tinha isso. Agora, em Antioquia, não. É uma igreja completamente fora, de pessoas que não têm nenhuma ligação com o judaísmo. Tá? Eles vivem a vida deles, crendo na mitologia deles, completamente diferente dos judeus. Que, querendo ou não, eles acreditavam num só Deus, né? Eles tinham essa compreensão, eles acreditavam no Antigo Testamento. Agora nós estamos indo para um público, para um povo que era politeísta, né? Tinham muitos deuses, acreditavam na mitologia toda lá, em um monte de histórias, e eles não tinham o Antigo Testamento como palavra de Deus. Esse é o foco da igreja dos gentios agora. É esse tipo de gente. Bom, é as pessoas que nós encontramos por aí na rua. A maioria não judeus, né? Então, é interessante, e aí nesse concílio de Jerusalém, eles têm uma discussão sobre o assunto, e eles entendem que não, que está errado. A gente não tem que cumprir a lei, porque é interessante isso, né? Ele diz, nessa assembleia, ele diz assim, me perdi aqui. Ele diz aqui que ele diz assim, ó, nós não conseguimos cumprir a lei e nós vamos cobrar dos gentios que façam isso para serem salvos. Não faz sentido. A gente sabe que a nossa salvação vem só por Jesus Cristo. E aí o que eles escrevem na carta, eles escrevem, olha gente, não precisa se preocupar com isso não, simplesmente abstenham-se de algumas coisas menores, moralidade sexual, a questão do uso da carne, abstenham-se disso que vocês vão ficar bem. Então assim, reduzem bastante a ideia, só para protegê-los mesmo. E aí eles mandam uma carta para a igreja e pedem para Paulo e Barnabé irem levar essa carta e ainda mandam mais dois dos dali da igreja junto com eles, ok? Um deles era Silas, que foi junto ali. E Silas vai voltar a aparecer já já. Então você tem esse concílio de Jerusalém. Eles estão tentando entender como lidar com a igreja agora que não tem nenhuma ligação com o judaísmo, certo? Rompendo aí completamente. E aí no capítulo 15, versículo 36, você tem então, algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde nós pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Então aí você tem os planos, o projeto aí de uma segunda viagem. Então Paulo vira para Barnabé e fala, vamos voltar para a viagem? A gente volta para as igrejas onde nós já passamos, para ver como eles estão indo, para fortalecê-los, né? Para ajudá-los. Só que aí acontece algo inusitado, né? Eles brigam. Eles brigam porque, versículo 37 aí, né? Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, queria levar João Marcos. Mas Paulo não achava prudente levá-lo porque ele os abandonou na Panfilha, não permanecendo com eles no trabalho. Versículo 39, tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levou consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendando os irmãos na graça do Senhor. Interessante que o que aconteceu ali, né? Eles tiveram desentendimento, coisa que não acontece no meio cristão, né? A gente não vê isso. A gente não vê isso na igreja, a gente não vê em lugar nenhum, né? Eles tiveram um desentendimento tão forte porque Paulo diz assim, Marcos nos abandonou no meio da primeira viagem. Você quer levar ele de novo? Né?
Marcos era meio parente de Barnabé, sobrinho, acho que era. Então né? Mas Barnabé não, vamos lá, ele é jovem ainda, né? Vai caminhar com a gente, vai crescer, vai amadurecer. O desentendimento deles foi tão sério que eles se separaram. Eles decidiram então, aí Barnabé pegou Marcos e foi para Chipre, e Paulo pegou Silas e foi para outra direção. Eles fizeram caminhos diferentes, também cada um dos dois fortalecendo as igrejas por onde andaram. Só que a partir daí o foco em Atos passa mais para Paulo e as viagens que ele está fazendo. Então a segunda viagem missionária de Paulo, essa viagem agora que ele fez, durou aí mais ou menos cerca de 3 anos, tá bom? Então esse foi o processo aí. Paulo faz uma viagem maior. Então antes foi só um pequeno trecho, agora eles já ampliam a viagem, vão um pouquinho mais longe. Além de eles fortalecerem, eles fortalecem os irmãos, mas além de fortalecer, eles ampliam para novas cidades onde eles ainda não tinham ido. Tá? Então isso está acontecendo ali nesses próximos capítulos. No capítulo 16 mostra então Paulo indo para mais longe, no caso Ásia Menor, Macedônia, né? Vem e ajuda-nos, um rapaz lá aparece no sonho de Paulo e diz, vem e ajuda-nos. E até aqui você tinha aquela região, agora ele está ampliando toda a região, indo para Filipos. O capítulo 16 ele é tremendo, porque mostra a pregação de Paulo lá em Filipos. E ele destaca o que acontece ali em Filipos. O que acontece ali em Filipos? Paulo, eles estão pregando ali, e aí Paulo expulsa um demônio de uma mulher que era adivinha, né? E aí o que acontece? Acabou o lucro dos caras que administravam aquela mulher. Aí eles mandam prender Paulo. Aí Paulo é preso, Paulo e Silas são presos, chicoteados, né? Quer ver, ó? Versículo 19 do capítulo 16, tá? Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Levando-os aos magistrados, disseram, estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem a roupa e fossem açoitados, chicoteados, né? Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instruções para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. E é interessante aqui, porque eles foram presos, né, chicoteados, então eles tiveram o seu corpo machucado pelas chicotadas. E aí eles tinham que ficar em segurança, então ele coloca ele no cárcere interior. O cárcere interior era uma prisão meio que subterrânea, assim, tipo, meio uma caverna que ficava. Era um espaço pequeno, escuro, sem muita ventilação. Diz a história, né, os históricos, que era uma cela pequena de mais ou menos 1,5 metro por 1,5 metro. O cara não conseguia se esticar para valer, né, inteiro, assim. E ele ficava ali preso, e no caso eles estavam com pés nos troncos, preso, né? E aí também, historicamente, dizem que esse pés nos troncos não é só acorrentado ali, é tipo uma distensão. Eles esticam a perna para que ele fique distendido, o músculo, né? É uma forma de tortura também, né? E eles estavam ali assim. Então imagina, eu fico imaginando, né? Tentando imaginar pelo menos a cena, o cara com o corpo todo machucado, num buraco sujo, imundo, provavelmente fedido, né, que outros prisioneiros já passaram por ali, sangrando, fazendo suas necessidades ali mesmo. Imagina um buraco cheio de rato, é a minha imagem, tá bom? Na minha mente, essa é a imagem. E eles estão ali, de noite, dessa situação, na cidade de Filipos, e eles estão lá reclamando e praguejando da vida, dizendo, Senhor, que miséria é essa, né? Eu estou aqui pregando o evangelho e é isso que sobra para mim? Na verdade, versículo 25 diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos ouviam. É tremendo, né? Você ver uma cena como essa, você imaginar uma situação como essa. A situação deles não estava nada legal, nada fácil, e eles começam a cantar hinos e orar ao Senhor, né? Completamente distante da nossa realidade, a gente não sabe o que é sofrer tanto assim. E ainda assim, agradecer a Deus, cantar hinos de louvores a Deus, né? Esse é um parênteses que é colocado aqui na cidade de Filipos. Depois eles são libertados, aparece, tem toda uma história aqui que depois vocês podem ler.
E aí quando eles estão para ser libertados no dia seguinte, o carcereiro fala, vocês podem ir embora. O carcereiro ajudou a limpar, né, as costas dele, tudo. Vocês podem ir embora. E Paulo, nessa hora, ele fala, nós somos cidadãos romanos. E é ilegal fazer o que eles fizeram conosco. Que eles venham aqui e se desculpem conosco. E nos libertem eles mesmos. E aí diz o texto que realmente as autoridades vieram ali até eles. Quer ver? Versículo 38 do capítulo 16 diz, os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. E é interessante que no versículo 40 diz que depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajavam. Os caras foram castigados, sofreram pra caramba lá, e ainda eles saem dali e vão para a casa dos irmãos e começam a encorajar os irmãos, a fortalecer os irmãos, a dizer que permaneçam firmes, né? Se tivesse dito aqui, seria interessante também, né? Chegaram lá e foram consolados pelos irmãos, né? Abraçados, mas não, eles estavam encorajando os irmãos a permanecerem firmes, né? E não desanimarem. Então, esse é o trecho aqui, bem interessante também, nessa prisão ali em Filipos, mas aí sai dali, eles continuam pregando, vão para Tessalônica, e depois, nos capítulos 17 e 18, você tem Paulo e Silas indo para a Grécia. Eles em Atenas, depois eles em Corinto. E é legal, porque aí você vê que o discurso de Paulo, ele muda. Ele já não usa mais, pelo menos com os gentios, o Antigo Testamento como referência. Por quê? Porque para eles não fazia o menor sentido. Então ele vai para algumas questões como a realidade que ele percebeu dos moradores dali, e também da filosofia que os gregos conheciam bem. Né? Os gregos, é interessante a descrição sobre os gregos, diz que eles dedicavam tempo a ouvir as novidades. Eles gostavam de novidades. É novidade, nós queremos ouvir. Né? E aí Paulo trabalha com isso, né? Com essa questão de trazer filosofia e também falar sobre o que ele observou. Né? Ele observou lá a vida deles e começou a pregar o evangelho a partir daí. Então, nós vamos até aqui, tá bom? No livro de Atos. Mas a gente vai voltar para conversar aqui alguns trechos que ficaram para trás. Mas por que eu parei aqui? Porque eu estou separando por blocos de tempo, ok? Então, nós tivemos até o ano 49, depois, agora nós estamos no ano 52, de 49 a 52, mais ou menos, tá bom? Porque a partir do capítulo 18, versículo 18, eles vão continuar a viagem. Diz aqui, no versículo 18 diz assim, 18 diz assim, Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo, depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria. Então, esse algum tempo, nós estamos colocando aí mais ou menos 3 anos total, assim, total da viagem, 3 anos, e aí ano 52. Por que eu vou parar aqui? Porque no bloco, né? Nós vimos que de 1 a 11, mais ou menos entre o ano 45 e 49, nós tivemos a carta de Tiago sendo escrita. Lembra que nós vimos semana passada a carta de Tiago, lembra? Nós vimos a carta de Tiago semana passada. Ele estava com as crianças, ele não viu. Mas semana passada nós falamos sobre a carta de Tiago. Por quê? Porque a carta de Tiago foi escrita mais ou menos nessa época, entre o ano 45 até o ano 49. Agora, percebe, irmãos, que interessante. A gente estava a igreja crescendo com os judeus, né? Os judeus se convertendo. E aí a perseguição, eles são espalhados pelas regiões. E aí a igreja começa a precisar de ajuda. Aí Tiago vai lá e escreve aquela carta que nós vimos semana passada, fortalecendo os irmãos, ajudando eles a permanecerem firmes e praticarem a sua fé. Que a sua fé precisa ser transformada em ações. Isso é Tiago escrevendo para aqueles irmãos crentes, mas que eram de descendência judaica, eles eram judeus e foram espalhados ali na perseguição. Né? Por que isso é interessante? Porque você vê Tiago escrevendo, mas ao mesmo tempo, aconteceu nesse meio tempo o Concílio de Jerusalém, onde Tiago também teve que dar a palavra final, como ele era o líder da igreja em Jerusalém, ele teve que dar a palavra final sobre como é que nós vamos lidar com os gentios agora. Então você tem isso acontecendo naquela época, entre o ano 46 até o ano 50. Esse processo acontecendo ali, essa mudança, né?
Da igreja onde eram só judeus, agora com gentios, e eles têm que aprender como lidar, e Tiago escreve aquela carta para os irmãos judeus, e dá aquela palavra para os irmãos gentios, tá ali todo mundo ali, lidando, o evangelho crescendo, né? Se desenvolvendo, tudo isso acontecendo ali ao mesmo tempo. Então é bem interessante. E por que eu vou parar aqui no 18? Porque é mais ou menos o ano 52, onde nós tivemos algumas cartas sendo escritas. Tá bom? Paulo começa a escrever. Né? Ele começou a fazer as suas viagens, ele começa a escrever algumas cartas. Então, em Atos eu vou dar uma paradinha aqui, porque nas próximas semanas eu vou falar acho que umas 2 ou 3 cartas que Paulo escreveu nesse período. Bom, mais ou menos aí no meio da sua segunda viagem missionária. Tá? Mas vamos voltar no capítulo 11 então. Eu gostaria que a gente aprendesse algumas lições aqui sobre essa ida para os gentios. Capítulo 11, o texto que nós lemos, fala sobre o início da igreja de Antioquia. A primeira igreja de não-judeus a existir. Primeira igreja batista reformada de não-judeus em Antioquia. Ok? Essa foi ali, né? Porque a gente já tinha a igreja de Jerusalém, já tinha as igrejas ali ao redor, mas a primeira de não-judeus era essa de Antioquia. E é muito legal a gente percebeu o seguinte, olha no versículo 19 do capítulo 11. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Versículo 20. Alguns deles, porém, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. O que é muito interessante a gente começar a perceber aqui é que a salvação vai além das religiões, tá bom? Naquele momento ali, estava havendo um rompimento com o judaísmo, porque no passado achava-se que o cristianismo era um braço, um dos grupos do judaísmo, como você tinha os fariseus, os saduceus, eles eram todos judeus, tá bom? Eram grupos com pensamentos um pouquinho diferentes dentro do judaísmo. E o pessoal achava que o cristianismo era só mais um desses, né? Só que aqui você acaba o rompimento com o judaísmo, ele ultrapassa agora o judaísmo. Tá? Ele não está preso a qualquer religião, ele não está preso ao judaísmo, então isso vai além, ultrapassa essa barreira. E aí a pregação aqui a esse grupo de gente, né, que não tinha qualquer ligação com os judeus. E é bem legal, porque diz que quando eles foram espalhados por causa da perseguição, eles começaram a pregar o evangelho, mas o foco deles principalmente eram judeus. E depois, alguns aqui, que foram os cipriotas e os sirineus, eles começaram a pregar também aos gregos, que não frequentavam sinagoga, que não tinham nenhum relacionamento com os judeus. Eles tinham a vida deles lá, né? Eram gregos, tinham seus mitos, tinham suas lendas, tinham as suas crenças, que não tinha nenhuma ligação com os judeus. É bem interessante a gente perceber quando começa esse rompimento, né? E é legal também que na igreja em Antioquia você tem algo novo acontecendo. Você tem um bom relacionamento entre judeus e não judeus. Os judeus não conviviam com os gentios. Chamavam eles de cachorros. Eles não podiam sentar para comer junto. Eles não se relacionavam com os gentios para valer. Tá? E o que acontece aqui? Você tem uma igreja onde inicialmente foi pregado a judeus, mas agora eles estavam pregando aos gentios. E eles estavam se reunindo na mesma igreja em Antioquia. Então você tem aqui, você percebe um bom relacionamento entre pessoas de raças diferentes que havia antigamente preconceito. Né? E poderia haver. E naturalmente haveria. Natural isso acontecer. Né? Mas é legal a gente perceber que a igreja de Antioquia estava crescendo e se fortalecendo, né? O que eu acho interessante a gente perceber aqui, irmãos, nesse ponto, é que
Muitas vezes nós aceitamos bem quando uma pessoa junta com a igreja uma pessoa que não é crente. A gente recebe ela bem, a gente tenta se aproximar, a gente tenta... né? Só que aí passa um tempo, quando a gente começa a considerar a pessoa já da igreja, a gente já não trata ela já tão bem mais. A gente já começa a cobrar muitas coisas, né? A gente passa de acolher para uma cobrança. E isso é complicado por um lado. Eu entendo, porque conforme a gente vai aprendendo, a gente quer que as pessoas estejam sendo transformadas e nós também sendo transformados. O que é complicado com isso é que nós criamos, e eu vou falar mais, aqui eu não sei tanto, mas nós criamos naturalmente na igreja, eu vou falar de onde eu venho, a impressão de que quem faz parte da igreja é um grupo de perfeitos. Ainda que a gente não afirme isso, não diga isso. Mas se eu olho para o meu irmão, ele está aqui na igreja, ele precisa ser perfeito. E aí eu nunca vou admitir que eu tenho um erro porque, puxa vida, eu sou feito, eu sou da igreja, só tem gente boa, gente correta. Né? E a gente precisa começar a corrigir esse tipo de coisa. Né? A gente quer ajudar os irmãos, esse é o objetivo da igreja, para que todos nós, cada um de nós, esteja caminhando, lutando contra as nossas falhas, os nossos erros, as nossas fraquezas, os nossos pecados que nós ainda temos. Então a gente não precisa parecer perfeito, porque a gente não é. Tá? Mas é claro que ao mesmo tempo a gente tem o outro lado, que é continuar lutando e uns ajudando. É para isso que serve a igreja. A igreja serve, na verdade, não é porque é um grupo de perfeitos. É um grupo de imperfeitos que está tentando um ajudar o outro a agradar ao Senhor e ser cada dia mais como Jesus Cristo. Esse é o objetivo nosso como igreja. Então a gente precisa entender isso e pensar que a gente acolhe quem não é da igreja para mostrar o que é a igreja, mas ao mesmo tempo nós como igreja não precisamos ter uma cobrança pela cobrança. Nós precisamos ajudar os irmãos a crescerem. Nos ajudar a crescer. Precisamos pedir ajuda para que os irmãos nos ajudem a crescer, né? Reconhecendo que nós somos falhos, nós somos um grupo de falhos, sem dúvida nenhuma. Ok? Então, só para a gente entender aqui, foi um parênteses aqui dentro desse ponto, que a salvação ele foi além dos judeus, atingiu os gregos, e agora era uma igreja que tinha um outro perfil. É completamente diferente. Nos versículos 22 a 24, outra coisa que eu acho interessante na formação dessa igreja, tá bom? No início dessa igreja, é que ela é fundamentada, tá bom? Ela tem uma fundamentação saudável. Versículo 22 diz, notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, quer dizer, a primeira igreja lá, a igreja mãe. E eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus naqueles irmãos, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor, de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Interessante que a igreja de Jerusalém ouve que aconteceu alguma coisa lá em Antioquia, a igreja tem uma igreja ali diferente. Então eles mandam um representante, eles mandam Barnabé para dar uma olhada. E quando Barnabé chega, que era um homem de Deus, maduro, né, chega lá para ver como é que estava a situação da igreja, ele fica muito contente. Porque ele vê a mão de Deus, ele vê a graça de Deus alcançando os não-judeus. Gente, para um judeu, eles achavam que um gentil crer era um negócio impossível, que a gente sabe que é impossível. Mas essa concepção de que o que não era judeu era um cara totalmente alheio a Deus, que odiava a Deus, que a gente sabe também que é verdade. Só que os judeus achavam que eles tinham uma capacidadezinha a mais de ouvir. E eles começam a ver o evangelho crescendo, e agora o evangelho no meio de um povo que tem a mentalidade completamente diferente, alheio a Deus, longe de Deus, aquele povo se convertendo, crendo em Jesus Cristo. Eles veem a graça de Deus agindo no meio daquele povo, que eles não davam nada por eles, entende? Povo idólatra, povo que cria nas mitologias, aquele monte de mitologia que os irmãos estudaram na escola aí, mitologia grega, um monte de coisa, aqueles monte de deuses. E agora eles estão, não, a graça alcançando aquelas pessoas.
né? É animador. Alguns detalhes interessantes aí sobre essa igreja de Antioquia é que Lucas escreve aqui, né, sobre a igreja, e Lucas provavelmente era dessa igreja. Ele se converteu provavelmente aqui, nessa época, em que Paulo e Barnabé estavam aqui, nessa igreja. Lucas, ele era médico e ele não era judeu. E a partir daqui, Lucas começa a aparecer na narrativa. Nós estávamos em tal lugar. Lucas começa a surgir junto com Paulo no meio da viagem. Até aqui ele vai relatando aquilo que ele ouviu falar. Daqui a pouco ele começa a entrar na viagem. Então, possivelmente ele estava aqui, ele cresceu, ele se converteu nessa igreja de Antioquia, uma igreja para não-judeus. Ele aparece aqui, né? Então é bem legal a descrição que ele faz, porque Antioquia passa a ser a base da pregação do evangelho para os confins da terra. A igreja de Jerusalém se firmou de tal forma que Paulo saiu daqui na primeira viagem, foi e voltaram para cá. Primeira viagem. Saíram daqui de novo, fizeram aquela volta maior e voltaram para Antioquia. Segunda viagem. Depois saíram daqui, fizeram uma terceira viagem e voltaram para cá. Depois foram para Jerusalém, depois ele foi preso e foi embora para Roma. Então, só para a gente ter uma noção que Antioquia passou a ser a base central, lá o quartel-general das viagens missionárias de Paulo, né? Eles iam e sempre voltavam para lá. Dava a volta e voltava para Antioquia. Curiosamente, Antioquia fica próximo de Tarso, mais ou menos aí uns 150 quilômetros. É claro que 150 quilômetros naquela época, né? Não é que nem agora, que você faz aí em 2 horinhas, né? Esses 150 quilômetros você ia levar, talvez, uns dias aí caminhando, né? Mas é interessante que Paulo era daquela região, de Tarso, né? Daquela região ali perto de Antioquia. Ok? O que é legal a gente pensar no fortalecimento daquela igreja é que Lucas está ali, se converte, entre outras pessoas que são convertidas ali, e ele está escrevendo esse livro todo para fortalecer a fé de um irmão chamado Teófilo. E a nossa, para mostrar como tudo aconteceu, como o evangelho foi pregado. E essa igreja de Antioquia, o mais legal dela, ela não foi fundada por apóstolo nenhum. Ela foi fundada por gente que a gente nem sabe o nome. Sirineus e cipriotas que, por causa da perseguição, passaram por lá e pregavam o evangelho. Vocês lembram no capítulo 8 que dizia que por onde eles foram, eles pregavam o evangelho, os que foram dispersos. Essa igreja, que foi a base do evangelho para os não-judeus, é fruto disso, né? De pessoas comuns, porque a gente tem mania de dizer, mas ele era apóstolo, né? Ele andou com Jesus. Mas era de pessoas comuns, né? Que a gente nem sabe o nome, e simplesmente pregaram o evangelho. E aquela igreja tornou-se a base da pregação do evangelho para todo aquele mundo não judeu, né? Então, eles tinham uma fundamentação saudável. Barnabé, ele percebeu que a mão do Senhor estava ali, né? O Senhor estava agindo ali. E isso é bem interessante. Outro passo da fundamentação que a gente vai ler já já tem a ver com o fato de que Barnabé foi até Tarso, achou Saulo, trouxe Saulo, e eles ficaram ali mais de 1 ano ensinando a todos que queriam ouvir o evangelho. Então, fortaleceram mesmo a fé daqueles irmãos, solidificaram o conhecimento do Senhor Jesus Cristo ali com aqueles irmãos. Então, uma igreja de fato fundamentada no evangelho. Ok? A gente precisa lembrar disso, tá, irmãos? Porque a gente precisa lembrar que nós somos essas pessoas comuns e por onde nós andamos, a gente precisa ser testemunha e compartilhar o evangelho. Isto é uma coisa. A outra coisa é que a gente precisa constantemente estudar as Escrituras e ter fundamento para continuar pregando, para continuar vivendo, para ser uma testemunha fiel do Senhor. Nenhum de nós nunca vai ser cobrado pelo Senhor de quantas pessoas se converteram com vocês. Nós não vamos ser cobrados disso nunca. Porque não é a gente que faz isso. Quem faz é o Espírito Santo, né? O que o Senhor espera de nós é a nossa fidelidade a Ele,
Como a gente vai ser fiel a Ele? Conhecendo a Ele. Como que a gente conhece Ele? Através das Escrituras. Por isso que a gente é tão chato nessa questão de vamos estudar as Escrituras. Vamos ler, vamos buscar, vamos estudar as Escrituras, porque é nela que nós aprendemos sobre o Senhor e sobre a vida que o Senhor espera de nós. E aí nós queremos ir corrigindo isso. É isso que o Senhor espera de nós, essa fidelidade a Ele e a sua palavra. E terceiro ponto aqui para a gente fechar sobre a formação dessa igreja de Antioquia, que foi uma igreja-chave ali na expansão do Evangelho. Versículos 25 e 26 diz assim: Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Gente, a representação foi visível. Como eu falei, Barnabé foi buscar Paulo, trouxe Paulo, começaram a ensinar a igreja, e o que é legal que aconteceu nessa igreja é, ali, pela primeira vez, aquele grupo foi chamado de cristão. Os outros chamavam ele de cristão. Cristão significa pequenos cristos. Quer dizer, são imitadores de Cristo, são seguidores de Cristo. E é legal o destaque de Lucas aqui. Ali pela primeira vez foram chamados. E a partir dali isso continuou, no transcorrer da história. E o que eu queria que nós pensássemos é, aquele grupo de irmãos, eles ficaram conhecidos como cristãos por causa da sua atitude diferente. Eles não eram como judeus, eles não tinham práticas judaicas, mas a fé deles transformou. A fé deles era transformada em ações. A vida era visível. Por isso que o pessoal dizia, olha o cristão ali. Por quê? Olha o imitador de Cristo. Alguém podia estar zoando com eles, mas na verdade aquilo era um elogio. Olha o imitador de Cristo ali. E aí esse nome ficou no decorrer da história aí. Então a questão é, nós somos vistos como cristãos porque a gente diz que é cristão? Ou nós somos vistos como cristãos porque a gente está buscando constantemente ser mais parecidos com Jesus Cristo? Esse é o dilema para nós como igreja cristã. O cristianismo, irmãos, tornou-se uma instituição que o pessoal chama de religião. Que religião você é? Sou cristão. Só que o cristianismo não é isso. O cristianismo é muito mais do que isso. O cristianismo precisa transformar a nossa vida. Não é só um título. Eu sou cristão, você é judeu, você é muçulmano. O cristianismo é mais do que uma religião, ela precisa transformar a nossa vida. Porque cristianismo significa nós seguimos a Cristo. Nós queremos ser parecidos com Cristo, nós queremos agradar a Cristo e nós estamos esperando Cristo voltar. Percebe como tudo está relacionado a uma vida vivida para Jesus Cristo e para a glória dele. Então, a nossa fé deve nos levar, assim como o Tiago escreveu lá, para aqueles irmãos, deve nos levar a viver uma vida transformada. Esse é um desafio, tá? A gente não tem que olhar para o outro e dizer, olha só, o irmão não está vivendo. A gente tem que olhar para nós mesmos e falar, puxa vida, eu preciso corrigir. Preciso olhar para isso, preciso aprender mais, preciso saber mais e corrigir isso e aquilo. Então, esse é um desafio para nós como cristãos, sendo encontrado como igreja cristã, A gente precisa ser chamado. Por que é que você hoje é chamado cristão? Ok? A igreja que foi a base ali do cristianismo para fora dos judeus, atingiu depois você pode olhar o mapa, tá bom? Toda o norte da Ásia ali, Oriente Médio, tá? O norte do Oriente Médio. Você pegar o mapa e procurar ali Jerusalém, sobe no mapa, você vai ver aquela região de cima, Turquia, aquela região ali, era onde Paulo estava pregando ali. Depois você atravessa um pedacinho ali, você tem a Grécia. Ali foi onde a pregação fortemente aconteceu. Tá bom? É disso que nós estamos falando aqui nesse trecho. Certo? Só que a partir dali, ele alcançou a Europa, norte da África, Europa, Estados Unidos, Brasil, Japão, nós aqui, vocês, onde vocês estavam. Tá? Esse é o desafio da gente viver cristãos, como isso se espalhou aí pelo mundo e o que significa isso para nós, tá? Não é só uma religião. Ok? Vamos orar?
desafio de viver uma vida que imita ao Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós te agradecemos. É muito bom poder ler a Tua Palavra e ver pedaços, poucas coisas, na verdade, do que aconteceu naquele período inicial da pregação do Evangelho ali na região de Jerusalém, depois na região da Judéia, da Samaria, depois da Ásia Menor, da sul da Europa, norte da África, Europa, Estados Unidos, Brasil. Hoje nós estamos aqui e aquilo que o Senhor está fazendo através de nós, transformando a nossa vida e nos usando como testemunhas para outras pessoas. Muito obrigado, Senhor. Isso é um presente do Senhor para nós que muitas vezes nós não reconhecemos. Ajuda-nos a perceber isso na nossa vida, Senhor, e perceber que nós estamos aqui para muito mais do que simplesmente para as rotinas que a gente tem vivido. Nos ajuda a, no meio dessas rotinas que o Senhor nos colocou, que a gente possa, de fato, transbordar de testemunhar do Teu Evangelho através da nossa vida, com as nossas palavras também, com o nosso procedimento que agrada ao Senhor. Eu peço a Tua ajuda, peço a Tua graça, a Tua bondade sobre as nossas vidas. Eu oro assim em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.